Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta. Este é o podcast Círculo a Vapor, um lugar de encontros e debate de ideias que tem a saúde como pano de fundo. Aqui partilhamos conversas sobre temas da saúde e dos profissionais de saúde. Queremos chegar a vocês aí em casa e partilhar ideias e conhecimentos. Depois de uma primeira temporada, estamos numa segunda temporada organizada por séries temáticas. Esta é a série sobre o tema do envelhecimento e este é o seu segundo episódio, que tem como título Envelhecimento e a tecnologia ao seu serviço. O meu nome é Catarina Valente e sou a dinamizadora deste podcast e tenho comigo o meu querido co-apresentador Vítor Oliveira e, neste caso, a alguns quilómetros de distância, mas juntos pretendemos partilhar convosco os assuntos do mundo que nos merecem interesse. Estamos presentes em várias plataformas digitais e agora também nas rádios. Rádio Live do Sátão, Rádio Escuro da Vila Nova de Paiva, Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, Rádio Antena Livre de Gouveia e a emissora das Beiras de Tondela. A nossa convidada de hoje chama-se Ana Isabel Martins, tem 36 anos e é natural da Ilha da Madeira, onde viveu até aos seus 18 anos. Altura em que ruma ao continente e atraca na bela cidade de Aveiro para iniciar o seu percurso formativo. É casada, e neste caso com outro ilhéu, mas dos Açores. E, portanto, temos aqui um misto muito engraçado. E nos tempos livres, gosta de passear e fazer trabalhos manuais e até bordados da madeira, como confidenciou-me há pouco. Tento, pelo menos. É licenciada em Gerontologia, mestre em Gerontologia com especialização em Gestão de Equipamentos Sociais e doutorado em Ciências e Tecnologias da Saúde pela Universidade de Aveiro. Atualmente é investigadora auxiliar no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços da Saúde, o Sintesis, e integra o projeto SHAPES, Smart and Healthy Aging Through People Engaged in Supportive Systems, certo? Isso mesmo. Como investigadora tem trabalhado em diversos projetos nacionais e internacionais ligados ao desenvolvimento de tecnologia assistida para pessoas idosas, nomeadamente tecnologias e serviços para tornar as pessoas idosas mais saudáveis, ativas e produtivas, prestando especial atenção às questões da experiência do utilizador, da usabilidade. Usabilidade, é certo assim. E, portanto, temos assim connosco, bem-vinda. Muito obrigada, antes de mais, obrigada pelo simpático convite, é com muito gosto que cá estou. É isso, e nós também temos muito gosto em tê-la aqui, e o Vítor também. Vítor, estás-nos a ouvir? Estamos longe, mas muito perto. É, a tecnologia, isto hoje ainda bem que estamos a falar sobre tecnologia, porque a tecnologia aproxima. Eu, infelizmente, estou a alguns quilómetros, mas com muito gosto. Estou a fazer a introdução e bem, Catarina, de que nesta segunda temporada o Círculo a Vapor consegue chegar a mais pessoas através da rádio e o convite que gostaríamos de deixar a quem nos ouve, a propor ideias, a propor temas, a propor nomes de pessoas que gostaríamos de convidar para participar deste programa que é feito por todos, por estas pequenas peças de puzzle. Por isso, muito obrigado, Ana, também pela deslocação e por estar aqui connosco para falarmos sobre tecnologia a ajudar as pessoas. É muito obrigada, gosto muito de gastar. Bem, mas olha, antes para então iniciarmos o nosso pontapé de saída assim sobre o nosso tema, o grande core aqui do envelhecimento e das tecnologias, a minha pergunta é esta, muito simples, muito básica, para quem não sabe nada disto. O que é isto do Ambient Assisted Living? O Ambient Assisted Living é uma das linhas de trabalho que foi proposta inicialmente pela Comissão Europeia para dar apoio ou para fazer face às questões do envelhecimento e assenta no pressuposto de que a tecnologia pode ser um dos caminhos, uma das possibilidades para ajudar as pessoas a viverem até mais tarde nas suas casas com saúde e com qualidade de vida. Então isso pressupõe que a tecnologia esteja de certa forma embutida no ambiente e que através de uma série de tecnologias como sensores, atuadores, possa de certa maneira mudar o ambiente de maneira que a pessoa possa estar mais segura e envelhecer melhor. Isto pode incluir tecnologias tão simples como, por exemplo, um sensor de gás, em que pessoas que vivem sozinhas em idades mais avançadas se sentem mais seguras tendo essa informação e que, se for esquecido, que desligam, como coisas muito mais avançadas de monitorização da saúde, através da própria casa, destas tecnologias embutidas na casa que permitem então fazer essa monitorização. Estas tecnologias podem não ser só dentro de casa, podem ser também na comunidade, nas cidades. Falo, por exemplo,
de uma aplicação em que pessoas que têm dificuldades em caminhar, que podem ter, e ao atravessarem uma estrada, o semáforo dar mais tempo, sem que a pessoa tenha que mexer em ligar o telemóvel ou mexer em botões. Portanto, a ideia é ser tecnologia muito fácil de utilizar, sem grandes interfaces ou coisas tecnológicas. Eu gostaria de colocar já uma pergunta, que soluções é que já estão implementadas fora de piloto? Ou seja, já existem essas soluções nas nossas comunidades com os nossos idosos implementados? Eu falo isso porque me lembrava de um projeto que a GNR tem de diminuir a solidão daqueles que vivem mais à periferia. Isso já se considera esse sistema de emergência, de chamada de emergência, uma tecnologia de Ambient Assisted Living? Algumas já estão implementadas, sobretudo as que têm a ver com os sistemas de emergência, prevenção de quedas, ou mesmo essas, como falou desse projeto da GNR. A verdade é que a maior parte destas tecnologias são desenvolvidas no âmbito de projetos de investigação e que estão ainda muito longe da realidade e de serem implementadas. No âmbito dos projetos, nós tentamos sempre testar a tecnologia que ela seja implementada nas casas das pessoas e para vermos se elas realmente funcionam. Muitas delas, depois chega ao fim do projeto, não avançam, outras avançam. A questão da tecnologia assistiva, não só o Ambient Assisted Living, como muitas outras, estão aos poucos a ser incluídas, a serem introduzidas na vida das pessoas. Até das nossas, não só das pessoas idosas, mas nós cada vez usamos tecnologias como robôs para aspirar o chão, os robôs de cozinha, outras. Só me lembro aqui da nossa Siri e Exato. do assistente do Google virtuais, e da Alexa, não é? Também. E esse tipo de tecnologia está cada vez mais. Agora, tocou aí num ponto-chave, que é muito devagar, e com as pessoas idosas também, se calhar ainda mais devagar este processo. Embora muitas vezes numa fase inicial haja alguma relutância para incluir tecnologia pelas pessoas idosas, isso está cada vez aceitam mais e utilizam mais. Um grande empurrão para essa questão foi a pandemia. Muitas pessoas que não utilizavam tecnologia de todo e até sem qualquer literacia digital, que se viram quase que obrigadas, por uma questão de manterem o contacto com a família, de começarem a utilizar algumas tecnologias. As videochamadas foram fundamentais nessa altura. Aliás, eu até falo por um exemplo próprio. Os meus pais e até os meus avós passaram a usá-lo quando não sequer tinham esse tipo de situação, não é? Portanto... Exatamente. Talvez tecnologias não tão avançadas como as de Ambient Assisted Living, mas muita tecnologia que começa gradualmente a ser incluída na vida das pessoas e que começam a utilizar, quer para as questões de monitorização da saúde. Cada vez mais os dispositivos por exemplo, de monitorização de sinais vitais têm internet e enviam essa informação diretamente para aplicações que podem estar ou não ligadas a serviços mais complexos com redes de saúde ou mesmo com as instituições, e portanto é um caminho que estamos a fazer muito devagarinho, mas eu acredito que para lá caminhamos, e cada vez mais a tecnologia vai ser mais uma das ferramentas que nós temos para conseguir envelhecer melhor. Ana, consegue falar-nos um bocadinho mais do projeto em concreto que investiga? Está a fazer doutoramento nessa área? Consegue-nos levantar um bocadinho o véu? Sim, claro que sim. Portanto, eu faço parte do projeto SHAPES, é um projeto europeu, é um projeto bastante grande, tem 36 parceiros de 14 países, um investimento de cerca de 21 milhões de euros, em que se está a desenvolver em vários países, por vários parceiros, diferentes tecnologias, todas com este objetivo de ajudar nas questões do envelhecimento, que vão desde tecnologias muito variadas, desde robôs por exemplo, em Portugal, no nosso caso, o que nós estamos a desenvolver na Universidade de Aveiro é uma tecnologia chamada Dance Move, que é um tapete de dança que serve para fazer treino físico e cognitivo simultâneo. A ideia é que a pessoa utiliza o tapete para fazer uma série de passos e conforme aquilo que ela está a ver no ecrã, está a treinar uma série de competências, quer físicas, quer cognitivas, e estamos neste momento em fase de implementação de um estudo clínico randomizado para ver, que isto é uma das questões muito importantes nestes projetos, é de ver se isto realmente funciona e se realmente
ajuda, neste caso, na parte física e cognitiva. Isto é o que nós estamos a desenvolver em Aveiro no âmbito do Shapes. Estes nós chamamos pilotos, estão a ser feitos em vários países. Neste caso, o nosso está a ser replicado na República Checa e em Grécia pela Universidade de Tessalónica e a Universidade de Olomouc, na República Checa, e estamos a ver resultados bastante semelhantes em termos de performance na utilização da tecnologia e com perspectivas muito diferentes. A nossa ideia também sempre melhorar e tentar que isto no futuro esteja realmente à disposição das pessoas, que a aceitação tem sido bastante grande. Isso é uma vantagem trazer estes projetos até para Portugal e poder implementá-los. Mas olha, agora eu ouço-te falar e vejo estas tecnologias todas implementadas, não corremos o risco, que é uma das questões, não corremos o risco de termos aqueles fins do mundo, de sermos dominados pela tecnologia. Porque uma das questões que nós levantamos sempre é como é que a tecnologia, usando-a de uma certa forma sensata e atual, mas depois ao mesmo tempo, se ela não nos domina, não deixamos de ter. Quais é que são estes riscos que nós corremos? Sim, isso é uma questão muito atual, sobretudo com estes paradigmas emergentes como a inteligência artificial e outros. A tecnologia pode ser realmente avassaladora e pode, agora já se fala até dos detoxes digitais, não é? Exato. Em relação às pessoas idosas especificamente, nós acho que ainda estamos muito longe disso, ainda estamos no início desse percurso, que o nosso problema é as questões de literacia digital e a aceitação e a adaptação, a verdadeira adaptação. No início, quando fazia a minha apresentação, falava aí das questões da usabilidade e da experiência do utilizador, que têm que ser necessariamente diferentes do que seriam para a população geral. Temos que entender que as pessoas idosas, quando não nasceram numa época, na era digital, e na altura delas o saber ler e escrever era o suficiente para a pessoa se sentir incluída na sociedade e atual. Hoje em dia a tecnologia pode ser também um fator de exclusão, e sobretudo quando temos até alguns serviços públicos, como por exemplo as questões de fazer o IRS, ou outros serviços, papéis que têm que ser entregues, em que a única possibilidade de o fazer é online, ou através de apps, e muitas pessoas não têm esse acesso. Tem que haver um esforço de sociedade, e vê-se cada vez mais, mesmo as universidades séniores, as instituições a disponibilizarem esse tipo de serviços para as pessoas idosas, para aprenderem a utilizar o smartphone, por exemplo. Uhum. Outra coisa que as pessoas têm muito interesse é em aprender a utilizar o Facebook, porque ouvem falar, porque já perceberam que é uma maneira de se manterem conectadas, e o público mais velho ainda aprecia muito essa rede social, e outras coisas. Portanto, em relação ao que estava a perguntar, a tecnologia vai-nos dominar. Em algumas facetas, sim, temos de ter esse cuidado. Em relação às pessoas idosas, ainda estamos na outra ponta, outra ponta do espectro, que é ainda trazer as pessoas para a tecnologia e fazê-las perceber, porque realmente quando começam a utilizar, depois parece que é um descobrimento, e depois até muitas vezes até ficam quase que viciadas a utilizar muito, porque percebem que têm ali uma mais-valia para facilitar muitas das suas coisas, da mesma maneira que qualquer outra pessoa. Sim, eu estava a ouvir a Ana e estava a pensar o quão difícil é termos a curva de aprendizagem. A Ana quase que adivinhava o que eu estava a pensar. A curva de aprendizagem neste segmento etário, não é? E até que ponto é que vocês socorrem das redes sociais ou de algo já mais unânime, em que possam até ser os netos a ensinar os avós a utilizar para implementar as vossas soluções de vivência assistida por tecnologia, ou seja, se o modelo de interface do utilizador que um Facebook tem, que falo em Facebook, que a minha mãe, ela é uma viciada em Facebook, como todas as suas amigas, e encontra naquilo a maneira de manter contacto com a rede de amigos que já não via há muito tempo. Mas a minha pergunta era, se vocês usam princípios de usabilidade existentes, por exemplo, nessas ferramentas já mais ubíquas, para implementar os vossos projetos também.
A maneira como nós chegamos às pessoas que vão participar nos nossos projetos é sobretudo através de instituições que, por exemplo, universidades séniores, muitas delas até têm os serviços de aulas de informática, por exemplo, ou outras instituições que não têm de todo, e tentamos chegamos a toda a gente. Depois temos também fazemos algum recrutamento através do Facebook, por exemplo, para este projeto Shapes que falei, também é uma fonte de pessoas que nos chegam a nós interessadas em utilizar esse tipo de tecnologia, e através das instituições também. Nós fazemos sempre e essa é a área em que me especializei no doutoramento, é a questão da usabilidade, de tornar uma tecnologia de tal maneira fácil que uma pessoa que não precisou de aprender para conseguir utilizar. É a questão de ser user-friendly ou amigável do utilizador. E nós fazemos sempre muitos testes com muitas pessoas a utilizar de maneiras diferentes, com diferentes interfaces, para garantir que as coisas são o mais usáveis possível. O Facebook também tem esse esforço, é um tipo de interface que as pessoas agora já começam a aprender a utilizar, portanto também é feito depois um paralelismo para as tecnologias que são desenvolvidas, sim. Uma pergunta que me está aqui a morder os calcanhares é a integração desta tecnologia de apoio, destes sistemas de monitorização com os cuidados de saúde domiciliário, porque é uma área nova da prestação de cuidados de saúde que as instituições, quer públicas, quer privadas, têm dedicado. Equipas, em vez de ter o doente a deslocar-se ao hospital, vai a equipa do médico, da enfermeira, deslocar-se ao ambiente, à casa do próprio doente, e a assistência é feita no domicílio. Há já projetos nesse sentido de fusão entre a academia e as instituições de saúde, no sentido de criarem estas soluções que potenciam esta de monitorização, esta prestação de cuidados de saúde no domicílio? Existem alguns projetos que fazem realmente esse esforço, e que, embora seja muito difícil haver essa coordenação, até porque normalmente estas tecnologias são desenvolvidas no âmbito de projetos de investigação, e a prática clínica da área social ou da área da saúde tem já uns procedimentos muito, muito estabelecidos, e com pouco tempo para a inclusão destas tecnologias que acabam por facilitar a vida, mas que na maior parte delas estão em desenvolvimento, então não são totalmente fidedignas, então não se pode, numa fase inicial pelo menos, deixar de depender como é que eu digo, os resultados daquela, por exemplo, de uma avaliação feita por uma tecnologia para fazer, por exemplo, decisão clínica ou não. Este na maior parte de recolhas, por exemplo, de sinais vitais e essas coisas. Existem, no entanto, algumas tecnologias que partiram deste tipo de projetos e que já estão numa fase de maturidade de mercado. Falo, por exemplo, de duas tecnologias que são o CogWeb e o Brain on Track, são da área cognitiva, e que estão perfeitamente estabelecidas, foram desenvolvidas por uma empresa chamada Neuroinova, portuguesa, e que são utilizadas, uma delas para fazer treino cognitivo e outra para fazer monitorização da saúde cognitiva, e que as decisões clínicas são tomadas com base nos resultados dessas avaliações, e que são utilizadas por muitos psicólogos e neuropsicólogos em Portugal com resultados muito, muito bons, e que permitem uma poupança muito grande de custos em termos de deslocações, e permite que as pessoas, mesmo em casa, consigam continuar a ser acompanhadas por um profissional qualificado que diariamente tem acesso aos seus resultados e avaliações. Este tipo de exemplos, como é o destas tecnologias que falo, são ainda poucos, mas o futuro é esse. Nós em outros projetos também temos, também com as câmaras municipais, tem havido sempre uma intenção de ir nesse sentido, mas ainda são poucos os que estão efetivamente a funcionar assim. A minha questão agora vem nesse sentido. O que é que tu prevês, e nesta questão de perita, né, dentro desta área e destas tecnologias todas, o que é que prevês que se vai ser implementado agora a curto prazo, no nosso contexto português,
que faça muita, ou que vá fazer a diferença para melhorar então a qualidade de vida dos nossos idosos atuais, mas não só dos atuais, os do futuro, porque os do futuro também precisamos ter esta perspectiva de longo prazo, não é? Que possa ser integrada também com uma crescente. Como é que tu vês isso? Pronto, isso é uma perspectiva, é uma opinião minha, assim, se calhar um pouco futurista até, mas eu vejo a tecnologia a ser usada muito para as questões da prevenção e da predição da ocorrência de questões relacionadas, por exemplo, com a saúde. Eu acho que a tecnologia pode ter um papel importante, por exemplo, na monitorização de rotinas, em que as pessoas que vivem saudavelmente na comunidade que possam ter uma tecnologia em sua casa que permita apenas saber, por exemplo, que elas estão a ter as rotinas habituais e que no caso disso não estar a acontecer, que seja gerado um alerta ou para um familiar ou para ela própria poder tomar ação sobre isso, ou para uma instituição, e isso só por si já seria um grande feito. Eu acho que as autarquias também têm um papel importante aqui, tal como as instituições de proximidade, as misericórdias, os lares, os próprios centros de saúde. E uma resposta em termos tecnológicos assim terá sempre de ser articulada entre várias destas entidades. O que eu sei que já existe é, por exemplo, as chamadas relacionadas com as questões de emergência, os botões de alarme que estão ligados aos bombeiros ou à GNR, e que permitem também isso, que são um descanso para as pessoas. Uma coisa tão simples pode ser a diferença entre uma pessoa querer ser institucionalizada ou não, e quando se ouve daquelas histórias como uma pessoa idosa que estava sozinha, que ficou caída 2-3 dias em casa, isso é um grande fator de preocupação para esta população, e uma tecnologia muito simples pode-lhes dar essa paz de espírito que é muito valiosa. Muito bem. Portanto, o futuro demográfico está mais ou menos assegurado, tendo em conta, quer dizer, a demografia vai crescendo no envelhecimento, mas nós temos as tecnologias a darem-nos ali um suporte e uma segurança. Sim. Como familiar, eu sentiria muito feliz que isso pudesse garantir um descanso para mim e para os meus, não é? Claro que sim. Exato. E eu espero que seja esse o caminho. Obviamente, a tecnologia não vai resolver todos os problemas e vai também criar outros, mas a tecnologia há coisas que nunca poderão ser feitas pela tecnologia, portanto, nós temos que tirar partido deste tipo de soluções para também libertar as pessoas para fazer aquilo que a tecnologia não faz, que são as coisas mais relacionadas com os afetos, com o cuidar, com o carinho. Se eu pudesse ter uma tecnologia que me fizesse algumas coisas que têm a ver com o cuidar propriamente dito em termos operacionais, e que libertasse o meu cuidador para ter tempo para estar comigo a conversar, era isso que eu desejaria enquanto pessoa com alguma dependência, por exemplo. Portanto, temos de ter sempre esse também. No Japão, agora a propósito disso, li há pouco tempo que o Japão é dos países com maior índice de envelhecimento, mas com o maior uso também de tecnologia. Eles são muito virados, não sei se a nossa sociedade aqui virada muito para a questão de não transformarmos a tecnologia em humanos, nos impela um pouco de termos esses humanoides, de certo modo, que nos cuidem, mas o Japão não tem essa filosofia e, portanto, eles são muito virados para isso. E, curiosamente, agora, e apesar de terem uma grande aceitabilidade por causa dos humanoides a cuidarem, eles mesmo assim estão a tentar evitar que o cuidado seja feito por pessoas. Portanto, já estão na fase em que dizem, sim, é boa a tecnologia termos aqui, mas eu quero uma pessoa para me cuidar. Exato. E se calhar... Substituir tal como era. Pois é. Exato. Portanto, nós em Portugal ainda estamos muito longe dessa questão da robótica, até porque nós, por exemplo, no projeto Shapes temos alguns robôs e as opiniões são muito díspares, até porque para uma pessoa que vive sozinha, de repente ter ali uma máquina com uma figura humana pode até ser intrusivo, e há algumas pessoas que não gostam de todo que tenha a forma humana. De qualquer forma, o apoio que essa tecnologia dá pode ser valioso. Nós ainda estamos bastante longe disso, mas se começamos a usar
pequenas tecnologias, pequenos robôs, como que estava a dar o exemplo do aspirador do chão, que na verdade têm já alguma inteligência e que no futuro vamos ter outras tecnologias que fazem isso, seja do ponto de vista das tecnologias para a parte da saúde cognitiva, para a saúde física, as associadas ao treino físico propriamente dito. Ia dar um exemplo, agora passou-me. Pronto, não importa. Era isso que eu ia perguntar à Ana, era saber se do trabalho de campo que tem, não é? Quando implementa os projetos, quais são as reações das pessoas idosas quando veem alguma história engraçada que se lembre, que queira contar de alguma reação de algum participante no projeto que tenha sido interessante partilhar? As reações são normalmente muito... As pessoas gostam muito de participar neste tipo de coisas porque é uma coisa diferente. Primeiro tem o apoio de alguém que está ali com elas e que passa vários dias com elas. Normalmente fazemos uma série de avaliações, portanto não é só a tecnologia, é também toda a avaliação da parte física, cognitiva, psicossocial, etc. E isso só por si já é uma coisa diferente, é uma mais-valia. E normalmente as pessoas, por exemplo, em relação a este do Shapes que vos estava a contar, do tapete, no final do projeto as pessoas têm que devolver o tapete porque depois há um follow-up, elas têm que ficar um tempo sem utilizar para nós podermos avaliar depois e ver se quando ela parou, se os ganhos que foram alcançados, eventualmente se continuam ou se perdem, etc. E as pessoas não é a parte pior terem que devolver o tapete. Quando falou numa história, eu tenho uma história que não tem a ver exatamente com o projeto, mas tem a ver com exatamente isto que eu estava a falar do papel da tecnologia. E isso passou-se com um colega nosso lá que trabalhava num destes projetos e que a mãe teve um AVC e, portanto, ficou um bocadinho dependente. E ele tinha uma tecnologia, um adaptador na ficha, só para ver se passava corrente, e ele colocou isso na torradeira. Portanto, ele todos os dias sabia que à mesma hora a mãe estava a utilizar, os pais estavam a utilizar a torradeira, portanto sabia que havia ali um manter da rotina. E às tantas, passado algum tempo, ele deixou de receber os alertas e telefonava para o pai. Depois um dia estava lá em casa e perguntou e disse: então, mas vocês agora já não usam a torradeira? Eu nunca recebo a dizer. E o pai disse-lhe assim: olha, vou ter que te contar isto. Então, a tua mãe não me deixa usar a torradeira porque no dia que a gente não usa a torradeira tu telefonas. E, portanto, o que a mãe queria era que ele realmente se mostrasse que estava preocupado com ela. Não era através da tecnologia, portanto, neste momento, depois disso, ele começou a usar a torradeira e ele telefonava na mesma porque ele não queria parecer que estava demasiado preocupado com a mãe para ela não sentir que estava mal. Mas o que ela queria era exatamente isso, que ele se preocupasse. E, portanto, isso espelha bem o papel da tecnologia, mais a parte humana que nunca pode faltar. A chamada da torradeira, fica aqui um registro. A Ana contou-nos esta história deliciosa e estamos quase no final da nossa entrevista, e muito deliciosa, que nos trouxe aqui um contributo extremamente útil para nos dar uma perspectiva daquilo que estamos a fazer, daquilo que está a acontecer atualmente, não é? Em Portugal, porque às vezes vemos a tecnologia também de uma forma um bocado distante, em que os robôs e as casas completamente artilhadas de tecnologia que vão fazer uma transformação brutal, e às vezes não precisamos tanto, precisamos de pequenas coisas que sejam bem melhores. E por isso estes pequenos passos vamos construindo e vamos aprendendo a lidar com eles e a gerindo, não é isso, Vítor? É isso mesmo. Com isto, a tecnologia serve para suprir as necessidades, não é? E ainda estou a saborear a história da torradeira porque nada substitui o toque, nada substitui o contacto e a relação entre as pessoas e a sensação de proximidade e a sensação de presença. E cá está. Se eu tivesse que resumir a mensagem que a nossa convidada hoje nos trouxe, é aquela mensagem do libertar até os cuidadores para poder libertar a tecnologia, ajudar a libertar o cuidador para poder dar atenção e dar cuidado a quem tem que ser cuidado. Acho que sim, e tenho que agradecer uma vez mais o testemunho da Ana. Eu é que agradeço, muito obrigada. E para além só para complementar o que disse, para além de libertar o cuidador, até ajuda o cuidador, a tecnologia pode ter um papel importante para ele
poder prestar o melhor cuidado. Por exemplo, o exemplo das pessoas que têm a seu cuidado, os pais, os sogros, têm filhos e têm que, por exemplo, gerir medicação de muita gente ou outras questões, a tecnologia pode aí, que é uma coisa simples, até uma aplicação do telemóvel para gerir que já deu, que não deu, alarmes para diferenciados, portanto, às vezes coisas simples podem ter um grande impacto na vida das pessoas, quer das pessoas mais velhas, quer das pessoas, dos cuidadores, quer formados, quer informados, porque isso também a área dos cuidadores formados é seria outra conversa para outro dia, com muitas tecnologias disponíveis e cada vez mais e melhores, exatamente para os libertar para o melhor cuidado. Muito bem. Ana, olha, muito obrigada por esta partilha. Eu que agradeço. Muito grata por teres vindo da bela cidade de Aveiro, a nossa Veneza, mas que vieste aqui até às beiras para poder dar-nos este contributo útil e podemos chegar a todos os nossos ouvintes da rádio também e que nos ouvem online, mas que de certo modo eu tenho a certeza que vão olhar para a tecnologia com outro olhar e vão se calhar dizer, afinal isto não é assim tão complicado nem tão complexo como eu imaginaria, não é? Isso mesmo, muito obrigada. E muitos parabéns aos dois por este projeto que tenha muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Para fechar, então, Vítor, um beijinho, boa viagem, bom regresso, está bem? Muito obrigada, então, Catarina. E cá estaremos para um próximo episódio, para a semana. Sim, cá estaremos, nunca percam. Estejam aí. Bem, vamos só encerrar então da melhor maneira. Este então foi o podcast Circo a Vapor, o podcast de saúde e dos seus profissionais. Caso queiram e gostem, partilhem a nossa página e sigam os nossos conteúdos. Estejam atentos e acompanhem-nos das diferentes plataformas online e aqui na rádio. É muito fácil chegar até nós. Pesquisem por circoavapor.pt e sigam-nos através das redes sociais, no Facebook, Instagram e no Spotify. Partilhem as nossas conversas e com os vossos amigos e conhecidos, com todos, na verdade, porque assim somos todos juntos e seremos muitos a falar de nós.